Olá pessoal, estamos aqui para fazer a devolutiva da V2 de Reabilitação Oral 3 da turma M2, ok? Então nós estamos gravando essa devolutiva porque como a VS já começa na sexta-feira, então não tem tempo hábil, né, para poder fazer essa devolutiva até o dia que inicia a VS, que será na sexta-feira, ok? Eu vou deixar as provas ou vou fazer a devolutiva hoje, dia 17/6, né, na segunda-feira. Vou estar fazendo a devolutiva da prova presencialmente às 19h20, tá, lá na faculdade, tá certo? Na sala C, na sala 506D, tá? Então vocês podem me procurar também lá na secretaria, tá? Para saber em qual sala especificamente a gente vai estar. E na quarta-feira também, tá? Então eu vou estar hoje às 19h20, dia 17/6, e no dia 19, tá? 19/6, eu também vou estar presencialmente na faculdade às 9h20, tá? Para fazer a devolutiva dessas provas, tá ok? Então vamos lá para a devolutiva, tá? Então essa prova foi realizada dia 14/6/2024, ou seja, última sexta-feira, né? E aí as questões. Questão 1. As moldagens funcionais em prótese total podem ser divididas em duas fases. A primeira é a do vedamento periférico e a segunda a moldagem funcional propriamente dita. Sobre essas duas fases, é correto afirmar que o vedamento periférico é feito preferencialmente, quer dizer, não é só com ela, mas preferencialmente por questão de custo, com godiva de baixa fusão, correto? Que permite o deslocamento dos tecidos para uma melhor cópia do material de moldagem? Sim, tá correto. As pastas zinco-enólicas são preferencialmente material de escolha para moldagem funcional, pois possuem boa fidelidade de cópia e alto escoamento, facilitando a moldagem. Também está correto. A finalidade do vedamento periférico em godiva é a cópia precisa dos limites internos da área chapeável, que promoverá um assento de bordo impedindo a entrada de ar na prótese, melhorando sua retenção? Sim, tá? Então, todas as alternativas corretas, tá? O item A é a resposta da questão 1. Questão 2. Um dos critérios clínicos utilizados para determinar se o ajuste da moldeira inferior foi feito de forma adequada é observado quando a moldeira permanece assentada de forma passiva após a abertura de freios e bridas. Como não tem essa opção aqui, ó, ativa não pode ser, ativa também não pode, ativa também não, né? A única que poderia ser passiva, porém, antes da abertura de freios e bridas, não tem como a moldeira permanecer passiva sobre o rebórdio se eu não fizer abertura de freios e bridas. Portanto, a resposta da questão 2 é o item nenhuma das alternativas ou das anteriores, né? Questão 3 é o ângulo mostrado com ponto de interrogação na figura, né? Então, esse ângulo aqui, ó, tá? Que é o ângulo formado aqui entre o plano de Camper, tá? E a linha de perfil aqui, ó, Gnatus ao Násio, tá? Então esse ângulo ele é de 75 graus. Tem esse slide lá no AVA, né? Vocês podem conferir lá, esse ângulo é de 75 graus, ok? Essas questões aqui, todas essas questões foram retiradas de slides, então vocês podem fazer a conferência, né, das respostas
vendo os slides que estão disponíveis lá no EAD, tá? No EAD. Questão 4. O plano de cera superior deve ser posicionado na região anterior à papila incisiva, né? Qual é essa distância aqui? Ó? Essa distância é de 12 milímetros, tá? 12 milímetros, que corresponde a 1,2 centímetros à frente da papila incisiva. Então, a parte vestibular do plano de cera ela deve estar posicionada 12 milímetros à frente da papila incisiva. Então, a resposta da questão 4 é o item D, 1,2 centímetros. Questão 5. Estou avaliando o que aqui? Estou medindo a dimensão vertical de repouso, a DVR. Com qual instrumento? Com compasso de Willis. Tá? Então, a resposta é compasso de Willis e eu estou verificando a DVR. Tá? Placa de Green não é e também não é DVO. Régua de Fox também não é. A régua de Fox não é para verificar a DVO. Né? Não é plano de Camper também. Tá? E também não é régua de Fox. As setas aqui, ó. Né? Questão 6. Marque a alternativa correta sobre o nome das linhas de referência. Gente, é linha média, linha alta de sorriso e linhas de caninos. Nós até fizemos atividade em sala de aula, né? Para selecionar dentes. Então, qual que era o nome dessa distância aqui, tá? Que é a largura dos 6 dentes anteriores. Então, a linha de caninos, resposta da questão 6, linha de canino, dos caninos, tá? A espessura da chapa de prova é 1 milímetro, tá? 1 milímetro. E da moldeira individual, 2 milímetros. Muita gente errou essa questão também, né? Questões 8, 9 e 10 discursivas. Tá? Quais são os métodos de definição da dimensão vertical de oclusão? Gente, tem esse slide lá, foi passado em sala de aula. Eu fiz a orientação, né, o plano de estudo, né, o estudo dirigido com vocês em sala de aula. Na última aula que nós tivemos presentes, eu contei, né, praticamente contei as questões para vocês aí. E mesmo assim, muita gente errou. Né? Quais são os métodos de definição da dimensão vertical de oclusão? Olha, qual que é esse aqui? Ó? Medição dos 3/3. Né? Método estético. Né? O método que eu utilizo, o compasso de Willis, DVR, menos 3 milímetros, encontro a DVO. Né? Com o compasso de Willis, é o método métrico. E o método fonético, né? Ou da deglutição também, né? Mas quem colocou métrico, estético, fonético, né? Eu já considerei a questão correta, tá certo? Então, os métodos são métrico, estético e fonético, tá? Questão 9. Quais os detalhes do rosto do paciente devem ser observados na redefinição da estética facial com o rolete de cera? Sulco nasolabial, né? Sulco labial, sulco mentolabial, né? Muita gente colocou, né, uma série de outras coisas lá. Deixa eu colocar o slide para que não tenham dúvidas, né? Vou colocar agora no finalzinho, tá? E o último, qual instrumento é utilizado no método métrico? Compasso de Willis. Então não é para ter dúvida, né? Régua de Fox é para ver inclinação látero-lateral e antero-posterior. A última parte da prova aqui, ó, tanto as questões discursivas, né, quanto a questão 6, a questão 5, a questão 4, né, questão 3 também, tudo foram as últimas aulas que nós tivemos. Tá certo? Deixa eu só postar
os slides, para que não reste dúvida aí para vocês com relação ao conteúdo que foi passado para vocês, né? Só um minutinho, deixa eu adicionar aqui. Só um minuto. Isso. Ok, então vamos lá. Oi. Isso. Tá, então vamos lá, deixa eu só colocar lá então com relação aos métodos, tá? Aqui. Olha aí, né? Rolete, redefinição da estética facial. Sulco nasolabial, sulco lábio marginal, tá? Sulco labial, sulco mento labial. Certo? A outra questão que diz respeito a qual instrumento utilizado. O instrumento utilizado, compasso de Willis. Tá? Compasso de Willis. Tá certo? Então, isso foi também passado em sala de aula. Essa aqui, régua de Fox. Outra questão. Os métodos de definição. Aqui, ó. Outra questão foi essa, né? 12 milímetros, né? 12 milímetros é 1,2 centímetros, tá certo? Então, a inclinação, olha aqui, 75 graus, posicionamento do plano de cera superior, 75 graus, tá? Com relação aos métodos, tá? De definição de DVR, tá? Eu passei aqui, ó, método fonético, tá?
Então tá aqui, ó, método estético, métrico e fonético, tá? Eu passei isso em sala de aula. Ok, mais alguma? Espessura da chapa de prova, vamos lá. A espessura da chapa de prova da moldeira é 2 milímetros, tá? E da chapa de prova foi passado nesse vídeo aqui desse slide, tá? Eu utilizo apenas uma lâmina de cera entre as placas de vidro, tá? Para me conformar a chapa de prova. Com relação às linhas, então aqui foi essa atividade, né? Linhas de canino, linha alta de sorriso, né? E a largura de dentes. Ok? São as chamadas linhas de referência, certo? E que também foi passado no vídeo para vocês, tá? Que nós fizemos a atividade da escolha dos dentes artificiais através da carta molde, né? Fazendo a medição da distância de canino a canino. Mais alguma questão? Compasso de Willis. Essa tudo bem, tudo certo. O ajuste da moldeira. Moldeira individual, né? Que não deve apresentar dificuldade na colocação, não deve causar dor, uma vez não interferir nos movimentos de lábio e bochecha, tá? De forma que ela se mantenha passiva, né? Após a abertura, moldeira ajustada, certo? Tudo isso foi falado em sala de aula para vocês. Tudo bem? Ver se ficou faltando alguma. Do vedamento periférico, né? O vedamento periférico, godiva de baixa fusão, tá? E aí o método que se trabalha com ela. Tudo isso feito falado em sala de aula para vocês, tá bom? Então, todas as respostas em slide e em aulas, né, que foi passado presencialmente em sala de aula. Então, é essa a devolutiva, tá? Portanto, peguem a prova comigo hoje, dia 17/6, às 19 horas, às 19h20, né? Ou na quarta-feira, a quarta-feira próxima agora, né? Dia 19, às 9h20, tá? Também vou estar lá na faculdade, tá? Me procurem lá naquela secretariazinha que tem, aonde se pega os projetores ali, tá joia? Então, aos que precisam de fazer a VS, na sexta-feira, no horário de aula, né? No horário convencional de aula. Tudo bem? Até mais, então.